Vamos lá. O primeiro vídeo, né, o vídeo de introdução, eu falei mais ou menos um pouco sobre o que é a área e como que se calcula a área, né? Eu falei que a gente quebrava em vários pedaços e calculava um limite, beleza? Mas o que vai acontecer? De verdade, a gente não vai trabalhar com aquele limite, graças a Deus. Por que a gente não vai calcular aquele limite? Graças a Deus a gente tem esse teorema. Um teorema chamado Teorema Fundamental do Cálculo. E a gente vai usar esse teorema para apoiar todo o nosso estudo de integrais sem recorrer aos limites. Assim, a gente poderia recorrer sim aos limites, mas ficaria um pouco mais cansativo esse trabalho, beleza? Então vamos lá. Imagine agora que eu quero encontrar a área de um ponto inicial A até um ponto X. Só que esse X ele pode se mover, ele pode ir tanto para frente quanto para trás. Então, o valor X não é definido. Ou seja, a área que a gente vai encontrar, né, ela depende de onde termina, porque se terminar antes, a área vai ser menor. Se terminar depois, a área pode ser maior, né? Sendo assim, a gente vai criar uma função. Essa função, ela depende do x. Essa função ela vai representar a área abaixo da curva, né? Se a curva for positiva. Geralmente a gente usa a letra maiúscula f de x para simbolizar a área abaixo da curva, né? E aí, por que depende de x? Porque a gente não sabe onde está terminando. Pode terminar um pouco mais na frente, um pouco mais atrás, mas vai terminar no x. Então, a área que a gente busca ela começa no zero, aqui eu vou botar fzinho de x. Ela começa no zero, termina no x, e esse x pode se movimentar, da minha função fx dx. Beleza? Tem algumas pessoas que não gostam de usar o x aqui. Então, geralmente elas escrevem assim, ó, só para não confundir. Integral de 0 até x de f de t dt. Beleza? Tanto faz. A única coisa que a gente está dizendo aqui são letras distintas, né? Mas a operação é basicamente a mesma. Beleza? Tá bom. Eu ainda nem cheguei a falar o que é o teorema fundamental, né? O que o teorema fundamental do cálculo, o que eles chamam de parte 2, o que ele diz? Ele diz, tá vendo essa função aqui? Ou seja, a área que depende do x, né? Se você derivar a área, que depende do x, você vai encontrar a f de x. Ou seja, vou escrever aqui em matematiquês. A derivada da f de x é f de x. E aí, esse vai ser o teorema que a gente vai usar muito, muito nas nossas argumentações. Ou seja, às vezes eu não vou conseguir calcular aquele limite, calcular aquelas somas gigantescas lá. Mas o que eu posso fazer? Se eu encontrar uma função que na hora que eu derivo essa função, eu encontro essa função de dentro, é claro, aqui eu mudei a letra, né? Mas se eu encontrar essa função de dentro, significa que essa função aqui, ela é a minha integral. Tem alguns nomes para essa fzão aí. Alguns chamam ela de primitiva. Outros chamam ela de antiderivada. E a maioria chama de integral.
Então, chama de integral, mas é um termo meio... Melhor usar primitivo ou antiderivada. Integral é essa operação que a gente faz. Mas é comum as pessoas chamarem essa função de integral de f. A integral de fzinho, né? Chamar é integral, beleza? A função integral, né? Poderia dizer assim, mas é melhor usar primitiva e antiderivada. É mais comum as pessoas usarem isso, beleza? Então, como essa função a gente definiu ela aqui, é a área abaixo da curva de um ponto até outro ponto, eu poderia botar isso aqui dentro. E aí olha com o que eu ficaria. Eu teria aqui a derivada da integral de um ponto A até um ponto X da minha função f de t dt. Isso aqui é a f de x. Ou seja, é como se na minha operação, como se esse x caísse aqui, né? Aqui é um t. Beleza? Mas enfim, o mais importante é você perceber que se você encontrar uma função cuja derivada é essa f, então você encontrou a primitiva dessa função aqui. Você encontrou a antiderivada. Você encontrou a função que relaciona a área de um ponto A até um ponto X qualquer. Beleza? Esse teorema, em geral, é meio difícil de cobrar ele. Mas, que nem eu falei, as argumentações saem muito desse teorema. Vai ser assim que eu vou argumentar para falar a respeito de algumas integrais, utilizando o teorema fundamental do cálculo. É essa parte 2. Já a parte 1, é bem simplesinha. Ela fala o seguinte: se eu tenho uma função que eu estou integrando no intervalo de A até B, aqui, deixa eu ajeitar ela aqui. Geralmente a gente usa TFC, né? Teorema fundamental do cálculo. Esse aqui é parte 1. O que ela me diz? Ela me diz que a área no intervalo de A até B, a área no intervalo de A até B é isso aqui. Da minha função f de x. A minha área no intervalo de A até B é de f a área abaixo da curva fx, a gente denota assim, no intervalo de A até B. Ou seja, essa área aqui que está aqui embaixo. Isso aqui é a antiderivada em B menos a antiderivada em A. Esse é o teorema na parte 1. Repare que bem aqui os limites são fixos. Como esses limites são fixos, a gente vai chamar isso aqui de integral definida. A gente diz que ela é definida sempre quando a gente tem certeza de onde começa e onde termina a área. Se a gente sabe onde começa e onde termina a área, a gente diz que o resultado dessa operação vai ser um número, que é o número que corresponde a essa área. A área entre A e B dessa curva aqui, abaixo da curva fx. Tá bom? Então isso aqui é uma integral definida, que é uma integral diferente dessa integral aqui, ó. Essa integral aqui, como a gente não sabe onde ela acaba, a gente chama de integral indefinida. E o resultado da integração indefinida
É uma função. Por que uma função? Porque a área abaixo dessa curva depende de onde termina, né? Porque, por exemplo, se eu terminar aqui na primeira parte, se o meu x acabar aqui, então eu vou ter essa área. Se o meu x acabar aqui na frente, eu vou ter essa área. Se o meu x acabar aqui, então eu vou ter uma área maior. Ou seja, a área ela depende de onde acaba. E se ela depende de onde acaba, a gente diz que ela é indefinida. Ou seja, é uma função. Uma função. E essa integral é uma integral indefinida, porque a gente não sabe onde ela acaba. Tá bom? Então vamos lá. Com o teorema fundamental do cálculo, na parte 1 e na parte 2, a gente já consegue falar um pouco sobre algumas funções. Por exemplo, a gente viu lá, a gente decorou, né, algumas derivadas, né? E como você já decorou algumas derivadas, utilizando esse teorema, o teorema fundamental do cálculo, na parte 2, que ela diz que se eu encontrar uma função que quando eu derivo dá essa função de dentro, então essa função ela é dita primitiva da minha função. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar aqui que a minha função pequenininha aqui, a fzinho, ela seja x ao quadrado. Tá bom? Então vamos imaginar que eu quero encontrar a integral indefinida dela. Ou seja, eu quero encontrar uma função. Quando a integral é indefinida, às vezes a gente nem escreve esses intervalos aqui. A gente só escreve o símbolo da integral mesmo. Escreve assim. Tá bom? Normalmente. Então vamos lá. A minha função é essa aqui. Imagine que por algum motivo eu queira encontrar a área de um certo valor, que pode ser A, até um outro valor, um valor X, né? Não é bom. Não vou colocar os intervalos, não. Vou deixar assim, sem os intervalos aqui, tá bom? Então imagine que eu queira fazer a integral de um valor A, não importa qual seja, até um valor X, tá bom? Dessa minha função, x ao quadrado dx. A minha função está aqui e esse dx sempre tem que aparecer. Então, o que eu tenho que fazer é pensar se eu conheço alguma função que quando eu derivo, dá essa função aqui de dentro. Se eu encontrar alguma função que quando eu derivo dá essa função de dentro, então eu consigo resolver essa integral. Beleza? Por exemplo, se eu tivesse x ao cubo. X ao cubo é um chute, né? Se eu derivasse x ao cubo, o que ia acontecer é que ia ser 3x ao quadrado. Pô, tá perto, mas ainda não é o que eu estou procurando. O que eu estou procurando é só x ao quadrado, não é 3x ao quadrado. Então vamos dar outro palpite. Palpite de ser x ao cubo dividido por 3. Vamos tentar derivar essa função. Se a gente derivar essa função, a gente vai ter 3x ao quadrado dividido por 3. Ou seja, x ao quadrado. Então, olha que interessante. Se eu encontrei uma função cuja derivada dá a fzinho, a função que eu estou procurando, então essa minha função aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, da parte 2,
ela corresponde à minha antiderivada. Então, a minha antiderivada, nesse caso aqui, seria x ao cubo sobre 3. Beleza? Essa é a minha antiderivada. Por quê? Porque quando eu derivo ela, eu encontro x ao quadrado. E pelo o teorema fundamental do cálculo, se eu derivo essa função e encontro a função aqui de dentro, então ela é minha antiderivada, tá bom? Beleza. Mas repare que eu poderia criar outra função. Por exemplo, alguém poderia dizer bem assim, imagine que a função seja x ao quadrado sobre 3 mais 5. Se você derivar essa função, o que a gente teria? A derivada da constante é zero, né? Então a gente ficaria com 3x ao quadrado sobre 3, que seria x ao quadrado. Ou seja, eu acabei de encontrar outra função que satisfaz aquela mesma coisa. E aí, qual que está certo? Qual seria a minha antiderivada? A minha antiderivada, na verdade, ela é uma família de funções. Porque se eu mudar o valor dessa constante, eu continuo tendo a mesma derivada, né? Sei lá, poderia ser x ao quadrado sobre 3 mais 7. A derivada daria a mesma. X ao quadrado sobre 3 mais 10. A derivada seria a mesma. Então, sendo assim, a minha antiderivada ela é uma família de funções. Ou seja, aqui eu vou colocar um mais c. E esse c pode ser qualquer constante real. Se você botar qualquer constante real no lugar desse c, na hora que eu derivar, a derivada da constante vai embora e vai sobrar só a derivada dessa parte, né? E a derivada dessa parte a gente já viu que dá x ao quadrado, beleza? Então, sendo assim, a gente consegue observar que a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Então, essa aqui satisfaz. Se eu mudasse para 7, ia satisfazer. Se eu mudasse para 30, ia satisfazer. Se eu mudasse para 50, ia satisfazer, né? Então, vamos lá. Já que eu falei um pouco sobre isso, então vamos relembrar aqui qual era aquela tabelinha que você decorava, gigantesca, lá sobre derivadas. Vamos lá. Vamos começar com algumas derivadas aqui. A gente sabe que a derivada do cosseno é o seno, né? A derivada do cosseno é o seno. Sendo assim, o que a gente teria agora? A gente teria que a integral do seno é igual. Aí você pensa, poxa, para eu encontrar, faltou o dx aqui, desculpa. Para eu encontrar a integral do seno, eu tenho que encontrar uma função que quando eu derivo dá o seno. Ó, essa função está aqui, cara. É o cosseno. Se eu pegar o cosseno e derivar, eu encontro o seno. Então, a integral do seno é cosseno. Mas aqui eu tenho que adicionar uma constante. Por que eu tenho que adicionar uma constante? Pelo mesmo motivo que eu já acabei de falar. Sempre quando eu somo uma constante, na hora que eu derivo, a derivada da constante dá zero. Então, se eu pegar cosseno mais 5 e derivar, eu acho o seno. Se eu derivar cosseno mais 30, também dá seno, tá bom? Então, tá aí. A derivada
do seno. A derivada do seno de x. Calma aí. Não, aqui eu errei, pô. Aqui tem um menos, foi mal. Derivada do cosseno é menos seno. Então a integral do menos seno dá o cosseno. Beleza? Derivada do seno dá o cosseno. Sendo assim, a integral do cosseno dá o seno mais uma constante. Beleza. Vamos lá. Vamos passar para as próximas integrais aí. A derivada da tangente é sec2. Secante ao quadrado, né? Então você já sabe que a integral de secante ao quadrado é igual a tangente de x mais uma constante. Pelo mesmo motivo, pelo mesmo teorema. Beleza? A derivada da cotangente é menos cossec 2, se eu não me engano. Acho que tem um menos aí. Então a integral de menos cossec 2 é a cotangente mais uma constante. Beleza? Vamos continuando aí. Vamos lá. A derivada do e elevado a x é ele mesmo. E elevado a x. Aqui não era para ter igual, não. Era para ser um implica. Ou seja, se eu integrar e elevado a x... Faltou o dx aqui. Se eu integrar o e elevado a x, o que eu tenho? Qual é a função que quando eu derivo da e elevado a x? O próprio e elevado a x. Então isso aqui vai ser e elevado a x mais a constante. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aqui de cara. Derivada do ln. A derivada do ln é 1 sobre x. Ou seja, a integral de 1 sobre x é o ln mais uma constante. A derivada do x... Não, vou botar um kx. Derivada de um k vezes um x é só o k, né? Ou seja, uma constante vezes o x dá uma constante. Se eu tiver a integral de uma constante, isso aqui vai ser kx mais outra constante. Então, olha que interessante. Graças a esse teorema, o teorema fundamental do cálculo, você já ganhou na sua listinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 integrais. Não é? Tem a outra lá, né? A derivada da constante é zero. Então, integral de zero é uma constante. Seria
uma constante, mas não, seria só uma constante. É porque eu ia botar constante mais uma constante, mas uma constante mais uma constante vai ser constante. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a partir para outras integrais para preparar você para fazer essa lista.